Vamos lá, Agora, então. agora, como que eu já falei um pouco da minha história, eu gostaria de mostrar para vocês um pouco do Alisson, né? Sim, O Alisson Silva, que é o meu entrevistador do canal, né? sim, Que foi uma dupla que deu certo, porque nós temos a mesma ideologia, né? sim, E então, muitos conhecem ele, muitos não conhecem, é igualzinho eu, muitos conhecem só pelo nome, sabe, Alisson? Então, eu falei assim, pensei assim, vamos mostrar um pouco do Alisson Silva, sim, que até então as pessoas ainda não, muitos desconhecem. sim. Verdade. Sinta-se à vontade. Primeiramente, né, Marli, muito obrigado por esse convite, né, que você me fez para fazer parte desse canal, que está sendo muito importante, tanto para mim, tanto para as pessoas ao nosso derredor, né, É, que vê que é muito gratificante esse trabalho que a gente faz, né, porque são relatos de outras vidas também, né, que passam por isso. Mas eu vim aqui um pouco para contar da minha história para você. É, Eu vim de pais separados, né? Eu cresci com pais separados, né? Por N motivos, eles, os motivos deles, né? Graças a Deus tenho contato com os dois hoje, graças a Deus, né? Tanto são separados, mas mesmo assim tenho contato com eles, né? Foi uma criação boa, né? Teve muita dificuldade. E por conta disso, né? Dessa separação, desse acontecimento, né? Que era muito criança e eu comecei a ter um trauma, né? E trouxe um trauma, que a criança quando tem um trauma de sim. infância, né? Ela tem ela dá algumas expressões, né? E eu comecei a ser muito gago, comecei a ser muito gago mesmo, a tropeçar em palavras, né? E daí eu comecei a me fechar muito por conta disso. Eu comecei a me fechar muito, eu não falava direito, eu falava com ninguém direito, né? Que eu tinha uma situação muito baixa financeiramente, né? Eu tive que largar a escola para conseguir trabalhar, né? Não tinha um apoio assim, de ensino, porque a minha mãe trabalhava muito, meu pai também trabalhava muito, aonde ele morava, então os dois trabalhavam muito, né? E eu tinha que trabalhar também, eu tive que fazer um jeito, então não tinha tanta cobrança na parte de ensino, assim. E daí eu comecei a crescer desse modo, vim para a igreja, comecei a frequentar uma igreja evangélica, né? Comecei a conhecer pessoas, né? E essas pessoas começaram a perguntar para mim por que eu não falava muito, e quando eu falava eu gaguejava muito, né? E eu perguntava por que disso, né? Por que eu passava por isso, né? Depois eu descobri que foi por conta da minha infância, tal, aqueles traumas de Tudo infância, contribuiu, né? tudo contribuía para aquilo, né? Resumindo, quando eu comecei a fazer pergunta para mim mesmo, olha pra você ver, quando eu comecei a fazer pergunta para mim mesmo, por que eu sou assim? Por que eu faço isso? Por que eu tenho essa reação? Por que quando as pessoas perguntam alguma coisa para mim, eu fico apavorado, eu fico tímido, ou tenho aquele complexo de inferioridade? Daí foi aonde que eu comecei a perguntar e eu comecei a querer saber das coisas, né? A minha leitura é muito ruim, a minha leitura tanto para falar em voz alta, tanto para mim mesmo era muito ruim, mas aí um pouco que eu consegui, eu comecei a ler, né? Nas igrejas, quando o pastor me dava a oportunidade, eu, como eu era muito difícil para ler, o que eu fazia? Eu chegava em casa, decorava o versículo da Bíblia, tipo assim, Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu decorava aquele, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, eu decorava o número, ali do versículo onde falava, eu chegava na igreja, o pastor ia me dar oportunidade e eu falava, abria a Bíblia, como de costume, mas eu não lia, porque se eu lesse, eu ia gaguejar muito, né? Mas eu sabia de cor. Mas Né? você conseguiu superar, né? Mas eu consegui superar. Daí, graças a Deus, eu comecei a ter aptidão pela leitura. Né? Comecei a gostar de ler, comecei a ler a Bíblia, fui gravando as coisas da Bíblia, fui entendendo o procedimento da Bíblia e a Bíblia foi uma âncora para mim, me ajudou bastante. Né? Depois eu comecei a querer ler todos os livros. Né? Eu falei assim, não Deus, agora eu preciso ler todos os livros. Daí eu nunca tinha condições para comprar um livro bom, né? Eu falei, oh, Deus, aí comecei a falar com Deus, com só Deus, nossa, me dá um livro bom para ler. Aí sabe
qual livro que chegou para mim, isso foi de doação. Chegou um livro do Vadimec do Direito do Trabalho. Olha, então, ó. Olha você vê. Aí eu pequenininho, eu tava com o quê? Eu tava com 10 anos de idade, lendo aquele livro do Vadimec, eu não entendia nada. Eu não entendi, só palavra difícil. Mas com aquelas palavras, eu comecei a ler em palavras altas. Tenho também uma pessoa que me ajudou muito também, né, um juiz, ele se chama Enoque Piva, né? Ele é um pastor da Igreja Arca da Aliança, me ajudou bastante também, juntamente com o pastor Joaquim também, me ajudou bastante. É um pai na fé, eu chamei de pai na fé, né? Ele, Deus coloca as pessoas na vida da gente, Deus né? coloca. Infelizmente ele chegou a óbito, o pastor Joaquim, mas o pastor Enoque, ele está vivo ainda, tá com a igreja ainda, e esse juiz, ele é juiz federal, me ajudou bastante. A gente ia pro sítio e ele começou, agora você vai aprender a falar. E eu comecei a ouvir ele, e ele tinha o mesmo caso que eu também quando era criança, e aí a gente começou a fazer esse treinamento. Eu comecei a ler alto, a falar bastante alto, a conseguir ler, a me expressar bem, né? E ao decorrer do tempo eu fui gostando dessa vida do direito. Meu primeiro emprego, eu sofri acidente com empilhadeira. Era uma empresa... Você trabalhava onde? Trabalhava no armazém de café, no Acidente de trabalho? Tristão, isso, acidente de café. Daí a empilhadeira passou por cima do meu pé 2 vezes, foi e voltou, 2 vezes. Mas quando você sofreu acidente, você foi amparado? Fui. Nessa questão, fui amparado. Até esse meu amigo juiz pediu para que, se eu quisesse processar a empresa, eu disse, não, eu só quero só encostado só, e já tá ótimo. Porque eu estava preocupado mais com o meu pé, com a minha saúde. Sim. Mas a questão deu tudo certo. Passou de um tempo, né, e eu não queria mais trabalhar com carteira assinada, né, e daí, após decorrer, infelizmente tive que voltar a trabalhar com carteira assinada, né, e do meu jeito, ser muito simples, né, as pessoas começaram a desfazer de mim, as pessoas começaram a fazer racismo comigo, porque eu sofri muito racismo com isso, tanto, porque é assim, o racismo, ele é assim, algumas pessoas vão conseguir identificar com isso. O racismo, ele a pessoa, mas eu nunca sofri o racismo. Isso porque você não quis um cargo grande. Um exemplo, eu quero ser policial. Se já tentou chegar lá nesse cargo para você ver o tanto que você vai sofrer um racismo, porque são pessoas que estão de alto escalão, são pessoas que não estão acostumadas com a nossa cor nesse sistema. É evidência, né? É evidência. E daí eu sempre queria ser uma pessoa, um empreendedor. Eu sempre queria ser um empreendedor, né? E daí eu comecei a querer estudar sobre finanças, querer estudar, né? Como eu falei, eu tinha largado da escola, mas eu tinha um sonho de ser empresário, de ser dono de algum negócio. E daí, mesmo trabalhando com carteira assinada, né? Eu tinha esse sonho. Só que eu sofri muito racismo com isso, né? Sofri muito racismo, muito preconceito, com isso, pelo meu jeito de falar, pelo meu jeito de andar, pela minha situação financeira, social também, né? Então, graças a Deus, Deus me abençoou, né? E eu continuo, pra mim, eu continuo mesmo, você entendeu? Pra mim, eu continuo mesmo, continuo a pessoa humilde, né? Graças a Deus, eu gosto muito, muito de ajudar as pessoas, né? E isso é muito importante, né? Isso porque eles falam que o racismo não existe no Brasil. Eu sou do movimento negro, sou da União de Negros e Negros pela Igualdade. Eu mesmo já sofri o racismo na própria pele. Sim. Existe sim. Existe. Aí sim. eles vêm com aquela conversinha de racismo reverso. Sim. Que fala que os brancos sofrem racismo. Que é vitimismo, sim. Nossa. Eu sempre quando converso com alguém, e vem aquela palavrinha assim, ó, que eu tô desconstruindo isso. E isso é uma construção errada. Que fala assim, os povos pretos são racistas. Aí eu pergunto pra pessoa, mas você já perguntou por que você está falando isso? Porque a maioria das pessoas que falam que os povos pretos são racistas são pessoas brancas.
Isso é a maioria das pessoas que falam. Os pretos que falam isso é porque não querem um cargo acima do que ele já tem. Eu acho que nós somos incapacitados, né? São incapacitados. Então, existe racismo sim, tanto que houve escravidão, tanto que o Martin Lutero, Marx Luther King lutou por isso, Mandela. Mandela, Malcolm X lutou com isso. Se eu for falar dos grandes aqui, existe o racismo, só que hoje é um racismo velado. Zumbi mesmo. Você não vê? Zumbi mesmo. Você viu a lei da consciência negra? Sim. O dia da consciência negra? O Pé de Chumbo, o ex-vereador Pé de Chumbo, ele fez o projeto de lei para tentar implantar essa lei aqui, para ser feriado, mas não teve apoio. Sim, verdade. Entendeu? Agora é federal, agora mudou de conversa. Agora não existe, porque não pode não. É obrigatório. Agora é obrigatório, todos os municípios. Né? Então, daí eu fui crescendo com isso, graças a Deus hoje eu venci esse preconceito, né? Hoje, tanto faz se a pessoa ou não, o importante é que eu tô bem comigo mesmo. E daí eu comecei a fazer alguns trabalhos sociais. A minha vontade é de fazer alguns trabalhos sociais. Hoje eu consegui montar um projeto que chama Sul Cultura, que é mexe com a cultura, que eu aprendi a tocar música, ensinei muita gente, dava aula de música também, ensinei bastante pessoas a tocar instrumentos, né? Eu tinha comecei a tocar bastante instrumento, tive bastante banda. Nossa, a banda vou te falar, antes era febre de banda antes. Tudo isso foi construído porque eu tinha um sonho que eu falava assim, não, se eu posso, outras pessoas também podem. Né? E daí eu comecei a montar esse projeto, né? Depois montei uma rádio também para apoiar as pessoas, para passar algumas notícias também, porque a gente sabe que as pessoas muitas vezes não conseguem receber uma informação certa, muitas vezes não têm acesso a muitos não sabem ter acesso, né? Não sabem ter acesso. E muitos não têm acesso às redes sociais. Às redes sociais. E resumidamente, hoje, graças a Deus, né, eu fico muito honrado por você ter me chamado para fazer parte desse conselho do comitê, né, da Foi equidade. através disso que eu criei o canal, aí eu falei assim, não, aí nós conversamos, falei, achei a pessoa certa. Sim, verdade, graças a Deus. Porque nós estamos na mesma sintonia. Sim. Pensamos iguais, né? Mesmo propósito, objetivos. Porque nós aqui nós estamos fazendo um serviço voluntário. Nós temos o coração do pensamento e na mente de doarmos o nosso tempo para o próximo. Porque, olha, o Natal está chegando. Do Natal lá que tinha no Milão, todo ano eu reservava, o dia 25 era sagrado, para mim ir lá ajudar como voluntária lá, Natal Solidário. Eu fui voluntária no sopão da irmã Sheila um ano. O trabalho voluntário é gratificante. Sim, é muito importante esse trabalho, né? Eu gosto muito de fazer também esse trabalho voluntário, né? Do que a gente faz, né? Nas nossas condições, né? E hoje, graças a Deus, depois, passado um tempo, meu primeiro emprego no escritório foi no escritório de contabilidade. Eu agradeço muito ao Paulo e ao Silvio, que me ajudou bastante, que me deu essa oportunidade, né? Porque eu tinha saído lá do Amor de Café, né? Eu tinha trabalhado, depois eles me deram essa oportunidade para mim, né? E lá não tinha curso, não tinha escolaridade. Eu disse, não, aqui você vai ter oportunidade. E lá eles me deram muita oportunidade para mim lá. E a gratidão é uma coisa que a gente... gratidão, verdade. Eu tenho gratidão pro ex-vereador falecido, né? Sim, o Ricardo Costa e o Joãozinho Enfermeiro também. Inclusive, através dele que eu consegui minha pós-graduação. Não, eu tenho pessoas que são excelentes. Não pode ser ingrato. Não pode. Daí eles me ajudaram. Daí o Silvio me deu um curso de contabilidade. Eu fiz 6 meses com ele, só que eu sou um cara que pergunta muito. Mas é bom perguntar pra você. Eu pergunto muito, mas por que isso? Mas por que isso? Mas por que isso? Daí ele falou assim, o seu negócio não é
o seu negócio não é contabilidade, não. O seu negócio é direito. É. Entra nesse site aqui. Aí ele me deu um site lá que chama Juros Way, e lá tem a faculdade inteira do direito. Aí foi aonde que eu olhei ali. Eu já tinha ganhado um livro do direito, né? Entrei num lugar que o rapaz falou que a minha aptidão era pro direito. Aí você fez o teste. Não, aí eu comecei a estudar por lá. Aí lá eu consegui ganhar muita causa minha que estava parado, né? Pessoas aproveitou da minha boa vontade, pegou o meu nome, porque antes tinha um projeto do governo chamava Projovem, né? Do Projovem. Tinha outro projeto do governo também de terminar os seus estudos, né? Que o governo dava R$100 antes para as pessoas terminar os seus estudos, só que essa pessoa pegou meus dados e pegou todo o dinheiro, né? E marcou a prova no outro dia, só para mim não fazer a prova, porque se eu fizesse a prova ia constar no sistema, né? Ia ver que eu não tinha recebido o dinheiro, né? Daí fez essa trocatua. Você passou por isso tudo? E daí com esse curso que ele me deu gratuito lá na internet, que hoje é gratuito, você entra lá no cadastro, é gratuito, eu consegui processar, né, essa pessoa, consegui recuperar todo o dinheiro, né, consegui terminar meus estudos, e daí eu comecei a criar gosto, né, pelo direito. Né, e daí, O direito é muito bom. Então hoje eu prezo muito, eu falo assim, se a lei está ali, é para ser cumprida, por que não está sendo cumprida? Né? Eu sempre falo isso, não, mas todo tipo, eu sempre falo dessa Constituição, da Constituição